Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. Vamos iniciar o nosso Evangelho agradecendo por este banquete de luz em que nos iluminamos todos os dias. Pai amado, aqui estamos para pedir por todos os nossos irmãos necessitados do Teu amparo, os que estão acometidos da Covid-19, que possam encontrar o alento, a resignação, através da conexão com o alto. A todos os que regem o país neste momento de transição, para que encontrem a melhor solução. Aos profissionais de saúde, que possam desenvolver suas atividades com amor, mesmo sabendo do risco que correm. Aos que passam por crise financeira, que se fortaleçam na fé, na esperança de dias melhores. Enfim, ampara, protege a todos os teus filhos, de todas as nações. Fica conosco, hoje, amanhã e por todo sempre. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura, item 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia de suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Boa noite, meus irmãos. Vamos refletir sobre o texto que acabamos de ouvir, no capítulo 5, item 17, sobre o suicídio. O suicídio, à luz das explicações dos espíritos, vem nos informar
que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe a gente abreviar a vida e mostrar que o sofrimento do suicida é maior do que o que ele sente quando aqui se encontra. Seja por desaprovação de outras pessoas, seja por falência, seja por algum motivo de sofrimento emocional. É sempre importante lembrar que o suicida, ele sofre muito mais. E é óbvio que a gente sabe que as pessoas querem aliviar o seu sofrimento. O sofrimento da vergonha, o sofrimento de uma perda, o sofrimento de um desengano, de um desencanto, de uma traição. Mas pela falta de informação do que acontece com o suicida, muita gente comete esse ato achando que vai se livrar daquela situação de desconforto. O espírita já tem muito a opor à ideia do suicídio, porque sabe que existe a vida futura, que ninguém morre, que o suicídio não acaba com o sofrimento, né? E sabe que quanto mais se comete atos dessa natureza, mais infeliz nós seremos. E mais feliz seremos quanto mais resignado tivermos sido diante das dificuldades da vida. Então, o que nós precisamos entender é que por mais demorada que seja o sofrimento na terra, por mais doloroso, mais terrível ainda será a dor e o sofrimento após a vida física. Então, que nós pensemos duas vezes, mesmo quando as ideias suicidas ou a ideação suicida, como dizemos, vem aos nossos pensamentos, que nós possamos evitar que elas se processem, né? Então, muitas vezes, um pai, uma mãe, com saudade dos filhos que se foram, entram em depressão, entram num profundo sofrimento e tristeza e também querem tirar a sua vida, achando que vão encontrar o filho querido, a filha que já desencarnou. Lê do engano. Mais distante ficará para o suicida aquele encontro com a família. Então, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio só nos oferece decepções, porque ao nos descobrirmos vivos novamente, teremos aí mais sofrimento, aquele que já havíamos sentido e agora sabendo que continuamos vivos e trazendo todas as consequências de um ato insano que vai nos fazer sofrer muito mais durante muito tempo, possivelmente o tempo que nós teríamos na Terra e que abreviamos. Então, é importante concluir que quando todos nós entendermos que depois da vida física há uma outra vida e que o suicídio é um crime hediondo, por mais que as pessoas tenham como justificar, aí não haverá mais suicídios conscientes. E é melhor que nós entendamos, porque comparando os resultados das doutrinas materialistas que acham que tudo acaba com a morte e a espírita, sob o ponto de vista do suicídio, há uma lógica muito maior. Uma lógica do materialismo confirma que você pode tirar a vida, que é um dever seu, é um direito seu, mas a do espiritismo é vida. E a nossa prece desse momento é uma preparação inicial para recebermos aquelas bênçãos que esperamos tanto dos céus, que elas caiam sobre nós. É um passe espiritual aplicado neste momento pelos benfeitores espirituais, aliviando as nossas dores, eliminando as nossas tensões e nos deixando
mais fervorosos, mais confiantes e mais cheios de esperança, porque Deus é quem coordena todo o universo e sabe das nossas dificuldades. Portanto, recebamos nesse instante, se quisermos fechar os olhos, para absorvermos melhor esta energia, termos mais consciência dela penetrando em nós, em nossos centros de força, que façamos e deixemos que esta energia bondosa se espalhe sobre todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E agradeçamos a Jesus a oportunidade de estarmos na Terra, a oportunidade de termos tido a experiência da carne, a experiência nesta escola da vida. Agradeçamos a Deus também as dores que nos fazem refletir sobre o nosso procedimento, sobre as nossas atitudes. Agradeçamos a Deus tudo que recebemos, a Jesus, aos bons espíritos, e pedimos que eles possam fluidificar essas águas que aqui se encontram. E elas, cheias desta energia de amor, com certeza irão nos ajudar durante toda a semana a melhorar as nossas dores físicas e espiritual. Recebamos ela, portanto, e fiquemos com o pensamento voltado para Deus o tempo inteiro. Que assim seja.